Galera, o Boruto desbloqueou um jutsu de espaço-tempo tão poderoso que faz o Hiraishin de Minato parecer ultrapassado. O capítulo 16 de Boruto de Blue Vortex mostrou a origem desse novo poder, mas foi em outro capítulo que vimos o verdadeiro potencial ilimitado dessa habilidade, e você nem percebeu. Quer entender como esse jutsu funciona e por que ele é o poder mais absurdo que o Boruto já dominou? Então vem comigo. Hiraishin no Jutsu, ou técnica do deus voador do trovão, foi um poder criado pelo segundo Hokage, o Tobirama Senju, lá atrás, mas foi só quando ele foi dominado e aperfeiçoado pelo quarto Hokage, o Minato Namikaze, que ele ganhou grande popularidade. Esse ninjutsu é capaz de deslocar o usuário instantaneamente pelo espaço-tempo, da origem até o destino, e por isso eu considero uma variante do jutsu de invocação reversa, que faz mais ou menos a mesma coisa, com algumas limitações. Embora todos achem que a maior característica do Minato era a velocidade, essa não é uma informação confiável. É claro que o pai do Naruto era sim um dos ninjas mais ágeis do mundo, e o fala isso depois daquele embate entre os dois, só que ele está errado, e eu preciso te provar isso antes de falar do Boruto. Para quem vê de fora, o usuário do Hiraishin se desloca instantaneamente, enquanto que para o dono da técnica, o tempo fica praticamente parado durante o uso da habilidade, o que pode dar a falsa impressão de que o Minato era o ninja mais veloz do mundo, o que nunca foi verdade. A prova disso é que quando o Obito tenta puxar o quarto Hokage para a dimensão do Kamui, ele consegue escapar no meio da abdução, um feito que só ele foi capaz de fazer. E guarda essa informação que eu vou voltar nela daqui a pouco. Já no embate contra o Raikage, isso aconteceu de novo, só que de forma bem mais escancarada. No momento em que o se aproxima do Minato em sua velocidade máxima para desferir o seu ataque mais letal, o próprio tempo ao redor do ninja de Konoha parece ficar mais lento, quase como se estivesse parando, e o anime deixa isso bem claro. Não é como se a cena tivesse em slow motion para a gente entender que o Minato era muito veloz, pois ao jogar sua kunai marcada para longe, a faca se move em uma velocidade até maior que o Raikage naquele momento, que era bem rápido. Ou seja, é como se o Hiraishin, ao ser ativado, interferisse nas leis naturais do mundo ao seu redor, mais ou menos o que acontece ao redor de um buraco negro. Para mim, a cena que mais deixa isso claro é quando o Minato usa o mesmo jutsu para teleportar um ataque de Bijudama da Kyuubi, que estava sendo manipulada pelo Obito para atacar Konoha. Só por essa cena podemos perceber que o jutsu retarda muito a velocidade daquela bola de energia lançada contra os monumentos dos Kages, enquanto ao mesmo tempo o quarto Hokage puxa ela para outro lugar, através do espaço-tempo. É por isso que eu acho que o Hiraishin é uma variante do jutsu de invocação reversa, apesar de ter características bem diferentes. Enquanto o jutsu de invocação reversa puxa de volta de outro lugar o invocador original de um animal ou aliado invocável, o Hiraishin teleporta tudo que estiver ligado fisicamente ao usuário da técnica ou ao seu chakra. Isso permitia que o Tobirama e o Minato fizessem marcações com seus chakras, tanto em objetos quanto em pessoas, para que eles pudessem se deslocar imediatamente para onde eles estivessem, de acordo com a sua vontade. Apesar do mangá de Naruto dar a entender que o Hiraishin só podia ser usado através de objetos que estivessem no campo de visão do usuário, tanto o Minato quanto o Tobirama mostraram o contrário, com o quarto Hokage se teleportando para campos de batalha diferentes através de seus kunais especiais durante a terceira grande guerra ninja, e com o Tobirama deslocando o Sasuke durante a quarta grande guerra ninja, para onde estava o Madara, que estava bem longe de onde eles estavam. Por ser um jutsu tão importante na lore de Naruto, é que achávamos que ele seria passado para o protagonista, para que ele pudesse evoluir na história, ainda mais depois de perder a Kurama. Só que foi o Boruto que herdou essa técnica do seu avô, ou pelo menos uma variante dela, como mostrado no capítulo 16 de Boruto to Blue Vortex. No início, eu até achei que o Borutinho tinha dominado essa versão do Hiraishin para rivalizar com o Koji, que até aquele momento era o grande vilão da obra, e tinha um shinjutsu de espaço-tempo através das suas marcas de garra, mas era muito mais do que isso, pois o deus voador do trovão foi crucial para amarrar diversas pontas soltas no mangá, como fazer o protagonista se deslocar rapidamente para Konoha durante alguma emergência, já que ele mora atualmente em um esconderijo no País do Vento, fazer ele rastrear o Koji na dimensão onde estava o Mini 10 Caudas e fazer também ele se livrar de diversas situações onde ele não teria escapatória, como quando ele foi encurralado pelos Shinjus em outra dimensão, e também quando ele foi preso por Konoha, sendo impossibilitado de usar o seu chakra, recebendo, claro, uma ajudinha extra do Shikamaru e do Mitsuki. Porém, o capítulo 16 de TBV mostrou que o jutsu do Minato e o jutsu do Boruto são habilidades completamente diferentes. Na verdade, elas não podem nem receber a mesma classificação. Olha isso. Nesse capítulo, o Kashinkoji explica que aqueles portais negros que vimos os Otsutsukis usando são habilidades de teleporte tão naturais para os ET chifrudos quanto voar, e que eles levam tanto o usuário quanto outras pessoas para qualquer lugar do universo, desde que o ET chifrudo já conheça o lugar de destino ou já tenha ido a esse lugar anteriormente, pelo menos uma vez. Lembrando que o Sasuke também manifestou o mesmo poder depois de adquirir o Rinnegan Supremo em seu olho esquerdo. Kashinkoji relembra também que apesar de Boruto ter manifestado essa habilidade várias vezes no passado, todas foram acidentais, e que somente depois de 6 anos ele iria dominar o uso desses portais, já que biologicamente falando, ele também é um Otsutsuki. Ou seja, através da habilidade 10 direções do destino, Shinjutsu extraído de Shibai Otsutsuki, o clone do Jiraiya viu não só uma forma de evitar o futuro terrível causado pelos Shinjus, como viu também todos os poderes que o Boruto teria com o passar dos anos, conseguindo antecipar esse aprendizado na maioria dos casos. Lembrando que esse flashback mostrado no capítulo 16 se passa provavelmente no primeiro ano de treinamento do Boruto com o Kashinkoji, ou seja, há 2 anos atrás. Então, teoricamente,
Tecnicamente, o filho do Naruto ainda precisaria de mais 4 anos para aprender a dominar os portais negros. É por isso que essa habilidade de previsão do Koji deu uma baita vantagem ao protagonista, pois como sabemos, conhecimento é poder. Ainda no flashback, o Kashin Koji explica que observando o funcionamento dos portais Otsutsukis, o Boruto iria desenvolver um jutsu ainda melhor, uma variante do jutsu Deus Voador do Trovão, do Minato. Mas preste atenção, porque nessa parte temos um detalhe extremamente importante, pois o clone do Jiraiya fala que Boruto dominaria os portais negros em 6 anos, a partir daquele ponto. Mas em nenhum momento ele fala quando o ninja renegado desenvolveu o Hiraishin. Então tudo indica que o Kashin Koji viu bem mais que 6 anos no futuro, já que o Boruto só poderia ter pensado em outro jutsu de teleporte depois de dominar os portais negros totalmente, ou seja, depois de entender o seu funcionamento. Só essa pequena informação muda tudo na história, pois revela não só que o Boruto pode ter sobrevivido bem mais do que 6 anos no futuro, superando a ameaça dos Shinjus, como ele pode ter entrado em contato também com alguém que sabe o funcionamento do Hiraishin original, em alguma outra linha do tempo. E eu só consigo pensar em 2 pessoas que poderiam ensinar isso a ele, Tobirama e Minato. Porém, esses 2 já foram de arrasta pra cima faz tempo. Eu até fiz algumas teorias aqui no canal, onde levanto 2 possibilidades, de onde o Boruto pode ter adquirido essas informações para aprender o Hiraishin. A primeira, eu mostro nesse vídeo aqui, onde eu explico como Orochimaru pode ter usado o Edo Tensei para trazer tanto o Tobirama quanto o Minato de volta, para que algum deles mostrasse o funcionamento do jutsu. Outra possibilidade que eu mostro dessa vez em outro vídeo, está naquela cena onde o Kashin Koji tenta afanar um pergaminho secreto antigo de Konoha, que pode muito bem conter os segredos por trás do jutsu do Minato, assim como vimos com aquele pergaminho que o Naruto afana lá no começo da história. Só que o próprio Kashin Koji joga um balde de água fria na gente, afirmando que não, o Boruto não teve acesso ao funcionamento do Hiraishin original, em nenhum dos futuros que ele viu, o que é bem triste. Mas onde ele aprendeu esse jutsu então? Segundo o Kashin Koji, o Boruto aprenderia a marcar seu próprio chakra em metal, e assim conseguiria se deslocar instantaneamente para esse elemento, emulando a técnica do Tobirama. Só que fora o nome, o jutsu de espaço-tempo do Boruto não tem nada a ver com o Hiraishin do Minato, e você já vai entender. Primeiro que, como confirmado pelo próprio Kashin Koji, o Boruto não conheceu o Hiraishin original, nem sequer viu esse jutsu sendo usado, em nenhuma linha do tempo. Então o que ele dominou foi uma espécie de imitação, juntando o que ele sabia do Hiraishin original com o funcionamento dos portais Otsutsukis. Em outras palavras, uma mescla dos dois. Segundo que atualmente, o Boruto tem a limitação de poder infundir o seu chakra apenas no metal. E a explicação é muito simples, porque esse elemento é um ótimo condutor para infundir chakra, da mesma forma que para conduzir eletricidade. E olha só como isso é interessante, porque se o metal é o melhor condutor para o uso desse jutsu de espaço-tempo do Boruto, então na teoria, ele poderia até mesmo se teleportar para perto dos Shinjus, já que a contraparte maligna do Shinki usa sua areia de ferro como principal arma. Então bastaria que o vilão fosse marcado. Fala aí se só essa informação já não merece o seu like nesse vídeo. Deve ser por isso inclusive que o Kashin Koji orientou o Shikamaru que ele ordenasse que a Sarada, o Mitsuki e o Konohamaru fossem para a aldeia da areia, porque esses ninjas são o elo do protagonista através daqueles símbolos de metal que ele distribui por aí. E essa vai ser a ponte para que ele chegue no momento crucial na batalha contra Ryu e Matsuri. Só que nem tudo são flores. Embora o Boruto possa marcar quantas peças de metal quiser, se os objetos não estiverem no seu campo de visão e se eles estiverem em uma grande distância dele ou até mesmo em outra dimensão, isso torna extremamente difícil que ele consiga rastrear esses objetos e possa se deslocar até eles. É como se o Boruto tivesse uma kunai marcada dentro da sala do Hokage e outra idêntica, sei lá, na casa da Sarada. Mesmo que ele desejasse se teleportar até a Uchiha, lá de seu esconderijo, ele poderia acabar indo parar direto na sala do Shikamaru, por acidente. Quanto à habilidade de detectar o chakra, o Boruto fica em desvantagem até maior que o seu avô, já que ele não é um ninja do tipo sensor, portanto não consegue sentir com precisão outros chakras ao seu redor, incluindo o seu próprio. Porém, isso poderia ser facilmente resolvido caso ele dominasse o modo sábio, que daria a ele não só mais controle sobre o uso do seu chakra, como faria ele sentir também outros chakras ao seu redor. Basta lembrar que o Naruto conseguiu encontrar o Pain na mesma hora, depois de entrar em contato direto com o seu chakra no modo sábio. Eu só não entendo porque o Kashin Koji não falou ainda do modo sábio para o Boruto, já que ele não quer depender dos poderes do Momoshiki. Mas pelo menos na questão do rastreio, o Boruto do futuro pensou em uma forma genial de burlar essa limitação, que foi construir objetos de metal com formas únicas. Então toda vez que ele se concentrava para ir a algum lugar, bastava ele pensar nessa forma específica que ele queria encontrar, que ele próprio tinha preparado antes, que assim ele se deslocaria instantaneamente até o local onde o objeto estivesse. Com isso, ele é capaz de distribuir esses ornamentos metálicos em pontos-chave, como em Konoha, em seu esconderijo atual e em outros lugares bem específicos, para que ele sempre possa se mover rapidamente caso algo aconteça. Outro ponto interessante é que o jutsu de espaço-tempo não precisa de selos para ser utilizado, e embora a gente veja sempre o Boruto fazendo sinal de mão, isso deve ser apenas a forma que ele encontrou para infundir o chakra necessário para ativar o jutsu, enquanto se concentra para encontrar o destino desejado. Como dito pelo próprio Kashin Koji, quanto maior a distância, maior deve ser o nível de concentração. Com isso, pode parecer que esse jutsu é inferior ao Hiraishin original do Minato, por todas as limitações que eu já mencionei, mas é justamente o contrário. Se esse novo Hiraishin foi criado baseado no funcionamento dos portais dos Otsutsukis, ele não possui limites, pois além de não necessitar de selos, nem ter limitações de transportar mais pessoas ou objetos maiores, ele pode ser usado até mesmo entre dimensões, coisa que eu não acho que o Minato era capaz de fazer. É tanto que se ele tivesse sido pego pelo Obito daquela vez, eu acredito que ele ficaria sim preso na dimensão do Kamui, mesmo que tivesse diversas kunais marcadas em Konoha, fora daquela dimensão. A prova disso está na
na dificuldade que o Kakashi teve em sair do Kamui, já que mesmo tendo o Mangekyo do Obito, ele precisou de uma quantidade surreal de chakra para sair de lá, que inclusive foi dada pela Kurama. Sem falar que o próprio Obito só conseguiu usar o Kamui para seguir a Kaguya entre dimensões, porque ele também recebeu uma reserva de chakra surreal, só que no caso dele, através do Byakugou da Sakura. Então no quesito pular entre dimensões, o Hiraishi no Boruto é muito melhor, além de gastar muito menos chakra do usuário na ativação do jutsu. Sem falar que nada impede que o Boruto evolua esse jutsu ainda mais, podendo marcar no futuro tanto pessoas quanto vários objetos ao mesmo tempo. Basta lembrar que o protagonista continua com o Kashinkuji e continua treinando, então inevitavelmente ele vai acabar elevando seu Hiraishin a outro patamar. E quanto mais o jutsu é usado, maior será o seu controle e aperfeiçoamento sobre ele. Mas e você? Gosta dessa habilidade de teleporte do Boruto ou prefere o Hiraishin clássico do Minato? Deixa sua opinião aí embaixo e confere esse outro vídeo aqui, onde eu explico outros 34 poderes que o Boruto possui e que ele ainda pode desbloquear. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui e valeu!